Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. E será que o Banco do Brasil poderia desabar na bolsa e buscar os seus R$ 18? A gente sabe que o Banco do Brasil, pessoal, no curto prazo, tem passado uma dificuldade expressiva por conta do aumento da inadimplência no agronegócio, que fez o resultado do Banco do Brasil acabar desabando. O banco saiu ali, ó, dos seus 37 bilhões de lucro para a faixa da casa dos 20 a 24 bilhões de lucro. Então perceba que é sim uma queda bem significativa. E as perspectivas do mercado a respeito de Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2026 ainda são fracas. Isso já levou a ação corrigir, voltar novamente para os seus R$ 24. A ação vinha numa tendência de alta de novo, quase buscando os seus R$ 26 e agora segue caindo. Será que agora, com essas perspectivas negativas, o Banco do Brasil poderia cair para R$ 18? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Já que o Banco do Brasil ficando a R$ 18, poderia abrir uma excelente janela de oportunidade. Claro que nada se trata de recomendação, mas se o banco voltar a ficar a R$ 18, a gente estaria falando de um valor patrimonial na faixa de 0,54, que poderia colocar o banco como um dos mais baratos da Bolsa Brasileira, olhando para o longo prazo. E tem aqui um fator que pode fazer o Banco do Brasil dobrar de preço, e no futuro, com a recuperação gradual da rentabilidade, o banco poderia voltar aí proporcionar um retorno expressivo para o acionista. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil hoje é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que ele representa aí 40% de todo o meu portfólio. Em segundo lugar, que também já está bem grande aqui na carteira, são as ações do Banco Itaú, que já está quase representando 30% da carteira total de ações. E eu pretendo, né, com o futuro próximo, continuar aumentando posição no Itaú. Mesmo hoje a R$ 46, eu ainda acho o banco barato, colocando uma perspectiva de longo prazo, juntamente com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, falando aqui um pouco da retrospectiva do que tem acontecido no ano de 2025, antes da gente partir para preço, para potencial, para ver o que aconteceria com o Banco do Brasil para longo prazo. O banco ele tem passado essa crise do agro, então esse resultado aqui tem caído no curto prazo, e a perspectiva para 2026 é de uma recuperação leve do resultado já para este ano. A gente sabe que para 2025 o Banco do Brasil lucrou 20,7 bilhões de reais, uma grande queda, né, em relação ali seus 37 bilhões, porque se a gente pega sobre 37 bi de 2024, o lucro do Banco do Brasil caiu 44%. E já o banco se recuperando aqui, ó, para os seus 22 a 26 bi de lucro, isso daria uma recuperação já gradual, colocando aqui, né, de 15% no seu lucro. Já não é a primeira vez que o Banco do Brasil ele tem queda da sua rentabilidade. O banco ele é um excelente banco, tanto que se você pegar aqui a média do longo prazo no Banco do Brasil, ele gerou muito valor ao acionista. Você pega o banco aqui, ó, desde o Plano Real, que é lá dos anos 2000, pós-Plano Real, né, para ser mais exato, a ação do Banco do Brasil subiu dos seus 22 centavos para os seus R$ 24,00, o que daria uma alta, se a gente considerar aqui nesses últimos anos, de 10.800%. Se você coloca isso aqui, né, em taxa anual composta, arredondando aqui, né, para 10.800% de alta, então o Banco do Brasil deu quase 20% ao ano somente com valorização. Só que a gente sabe na prática, pessoal, que o Banco do Brasil paga sistematicamente dividendos. Então se você soma, né, com o dividendo aqui, ó, na faixa de 8%, que essa foi a média de longo prazo para Banco do Brasil desde os anos 2000, o banco deu aí de rentabilidade 27,8% ao ano na sua média, mostrando que o capital do investidor se multiplicou em varas. Isso aqui dá um retorno de 40.000% em 26 anos, tá?
Então perceba aí, se você colocar 27% ano de forma composta, você mais do que multiplica seu capital em um espaço curto de tempo. Imagina perpetuando isso aqui por longo prazo. Então, mesmo com a ciclicidade do agro, mesmo com as questões políticas, o banco gerou valor. E a gente sabe que não é a primeira vez que o Banco do Brasil enfrenta a crise. Várias vezes aqui, ó, o lucro caiu, depois acabou recuperando. Depois aqui, ó, para 2016 o lucro do banco caiu. Ó. A gente observa que no governo Dilma o banco lucrou seus 15,8 bi. Então, se a gente pega aqui 8,6 e divide, né, por 15,8, a magnitude da queda do resultado do Banco do Brasil foi ainda superior, né, no ano de 2000 aqui, ó, e 15 para 16, o lucro caiu 45%, muito parecido com o atual. E já nos próximos anos, o Banco do Brasil foi recuperando gradualmente o seu resultado. Demora ali uns 2 anos, né, para ele voltar naquele estágio anterior de lucrar os seus ali 15 a 16 bilhões. Então, se a gente repetir esse ciclo, muito provavelmente o Banco do Brasil para 2028/2029 vai voltar a ter um lucro na faixa de 37 a 40 bilhões. Aí o banco pode voltar a ter uma nova crescente de resultado. Se a gente observar por ciclos de mercado aqui, ó, o lucro caiu de novo, ó, voltou para 3 bilhões, depois subiu fortemente. O banco ele é cíclico, né, pessoal? Muito voltado ao agronegócio, o Banco do Brasil. Então, se o agro ele acaba bombando, o preço das commodities agrícolas acabam subindo, o banco se beneficia com um agro mais pujante, com os produtores rurais podendo pegar mais empréstimos a taxas de juros mais baixas, porque o banco fica menos inadimplente e o volume da carteira de crédito do Banco do Brasil tende a crescer a uma velocidade mais elevada. Mas um ponto que a gente observa a qualidade do Banco do Brasil é a própria receita do banco, né? A gente observa aqui que por longo prazo a receita do banco é crescente, cresce a uma taxa muito consistente. Você joga aqui, ó, o lucro do Banco do Brasil médio, se você faz a fórmula de 1 menos payout e multiplica pelo um ROI na faixa de 15%, que esse foi sim o ROI médio de Banco do Brasil nos últimos 20 anos, a gente tem uma taxa de crescimento composta no lucro de 10,5% ao ano. E foi justamente isso que aconteceu com o Banco do Brasil nesses últimos anos. Só que o banco paga de proventos 8,5%, né? Então você já tem aí, sem dar a reprecificação das ações, um retorno mínimo exigido de 22% ao ano na sua média. Agora que a gente já entendeu o que tem acontecido aqui com o Banco do Brasil, vamos tratar se ele está barato hoje, se ele vale a pena olhando numa lupa de médio e longo prazo. Primeiro vamos começar aqui com essa matéria do mercado, né? A gente olha aqui, o próprio Money Times postou que o BTG Pactual segue bem pessimista para o Banco do Brasil. Eles projetam lucro no primeiro trimestre de 2025 na faixa de 3,5 a 3 bilhões, então que fica aí 30% abaixo do consenso do mercado. Olha, pessoal, vou dar aqui o meu parecer, tá? Eu não acho que o lucro do Banco do Brasil já para o primeiro trimestre vai ser excelente, na casa dos 6 a 7 bilhões. Mas também não vai ser um lucro tão ruim aqui quanto o BTG está projetando. Por quê? A gente não pode se esquecer que o banco já segue renegociando dívidas, já segue aí com o MP 1314 entrando em vigor, então muito provavelmente o resultado virá acima do que esse que o BTG está projetando, que aqui o banco está trabalhando aqui numa faixa bem baixa. Fora que se o banco lucrar apenas 3 bilhões, muito dificilmente ele vai cumprir esse guidance, né, que ele mesmo projetou na faixa 22. Então pense, ó, se ele lucrasse 3 bilhões, o banco teria que lucrar basicamente aí bem mais nos próximos trimestres para encerrar minimamente nesse guidance, pessoal. Se o banco lucrar 5 bilhões e mais 3, ele encerraria com 18 bi. Então não é de um trimestre para outro que o banco vai saltar de 3 para 6 bilhões de repente. Eu acho que o BTG tá bem pessimista mesmo. Eu trabalho aqui no lucro. Tá bom, Pablo, quanto que você dá, na sua opinião? Eu dou 5 bilhões, tá? Não acho que vai ser tão bom quanto o quarto trimestre, porque aqui o lucro do Banco do Brasil foi inflado por efeitos pontuais. Então, na verdade, o lucro mesmo contábil do Banco do Brasil foi de 4,9 bilhões. Ele teve 1 bilhão de resultado a mais por conta de um efeito fiscal, né? Ele acabou se beneficiando por um resultado extraordinário que tende a não se repetir. Mas mesmo assim, pessoal, o banco já recuperou parte da sua rentabilidade. Por quê? Porque a própria, né, resolução 4966 do Banco Central já foi amortizada. O banco já está conseguindo renegociar e colocar essa resolução 4966 em novo plano. Então o Banco do Brasil já se adequou à resolução 4966. Então não é que o banco melhorou de fato o seu operacional. O operacional continua muito comprometido, a inadimplência no agronegócio segue subindo, mas isso aqui é uma questão de bom senso. O banco teve um resultado muito baixo
no segundo e terceiro trimestre de 2025 por conta da resolução 4966, mas na verdade o resultado pressionado mesmo do Banco do Brasil fica na casa de 4,9 a 5 bilhões por trimestre, já é uma queda baita, né? Tecnicamente aí mais de 30% no seu lucro. Então eu projeto para Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2026, baseando-se pela tese da MP 1314 e pela tese da resolução 4966 do Banco Central, que já foi aliviada para o Banco do Brasil, mais ou menos um resultado de 5 a 5,1 bilhões. Porque se o banco lucrar para 2026 5 bilhões, ainda a gente teria por ano abaixo do guidance. O banco teria 20 bi de lucro, ficaria abaixo das suas projeções. Então o que eu projeto para o Banco do Brasil é um lucro de 5 bilhões já no primeiro tri, e a partir do segundo trimestre ele pode ir lucrando 6 bilhões consecutivamente, para aí sim ele bater essa média de guidance de 22 a 23 bilhões. Eu acredito nisso para Banco do Brasil. E uma recuperação mais visível a partir do ano de 2027. Então hoje, baseando-se nessa minha projeção, ou seja, eu dei teses fundamentais aqui para vocês, pessoal, a resolução 4966 e a MP 1314. Então se a gente coloca aqui, ó, 138,63 de valor de mercado, dividido aqui por um lucro de 23 bilhões, ficando bem na média do guidance mesmo, nem tô sendo muito otimista aqui, a gente tem um PL de 6 vezes, o que não é caro para os padrões de Banco do Brasil, que em mercados de alta negocia com PL de 9 a 10 vezes, trazendo um upside interessante nas ações. Para o banco bater a sua média de negociação, as ações teriam que subir 66%. Fora também a própria métrica do valor patrimonial. A gente sabe que se o banco tiver um resultado positivo, o valor patrimonial da ação vai seguir crescendo para o ano de 2026. Então o banco pode encerrar com um VPA de R$ 35. Se você pega hoje a cotação das ações do Banco do Brasil a 24,53 e divide aqui, né, por R$ 35, você tem um valor patrimonial de 0,70. Então, pessoal, vou ser bem franco, eu acho que grande parte do risco do Banco do Brasil já está precificado. E posso passar aqui a verdade para vocês, a ação a R$18 fica bastante improvável. Eu só acho que o Banco do Brasil só vai bater R$18 se o Ibovespa desabar. Se a bolsa, se o juro continuar subindo desenfreadamente, se o Ibovespa desabar pelo menos uns 20%, aí sim o Banco do Brasil volta para os R$18. Mas não vai acontecer porque o fluxo de capital estrangeiro no Brasil segue muito forte, né? A bolsa continua subindo, o investimento estrangeiro tem comprado blue chips aqui no Brasil e tem elevado o preço das ações, até mesmo de empresas com balanços mais ou menos, que é o caso do Banco do Brasil. Então dificilmente você vai ver de novo um Banco do Brasil cotado por metade do valor contábil. Mas isso já mostra que o banco tá barato, porque mesmo a R$24 você está comprando o banco aí por um PVP na fase 0,70, que é baixo, né? O banco negocia com aí 1 em sua média, então você já teria um potencial de alta de 42% na cotação. Fora que em mercados de bull market, claro que todo mundo quer comprar Banco do Brasil a R$18. É claro, até eu, tá? Se o Banco do Brasil chegasse a R$18, eu até faria aí, tecnicamente, se eu tivesse um baita dinheiro, infelizmente não tenho, né? Mas se eu tivesse um baita dinheiro, eu comprava tudo em Banco do Brasil, porque comprar o Banco do Brasil pela metade do valor contábil, você tá assumindo uma valorização de mais de 100%. Fora os bons proventos que podem acontecer no longo prazo. Então olha aqui, ó, no mercado de alta, onde o banco fica negociado por um 1,57 vezes de valor patrimonial, se você compra o Banco do Brasil hoje, você tem um potencial de alta de 124% nas ações do Banco do Brasil, mostrando de que ele está, assim, absurdamente barato. Outro ponto que mostra os ciclos do Banco do Brasil no longo prazo é que quem compra abaixo do valor de patrimônio consegue uma boa alta depois. O banco aqui em 2008 foi cotado por 3 vezes o valor patrimonial. Imagina a alta que você não teve, mais de 400%, fora o retorno nominal da empresa no longo prazo. E aqui, ó, você vê 1.500% de alta, 300% de alta, sempre comprando o banco aqui quando está num patamar de preço baixo. E quando você coloca a lógica, né, do Benjamin Graham, você observa que já nessa cotação atual de 24 a 25 reais, o banco já está dado, principalmente se você está olhando na perspectiva de recuperação do lucro. Porque você pega aqui, ó, nem se baseando por Graham, ó, você pega aqui 138 bi de valor de mercado e coloca, né, um lucro projetado de 33 bilhões, já tem um PL de 4, é muito baixo. Você está tendo um earning yield, é o inverso do preço-lucro, na faixa de 23%. Você está tendo 23% do valor de mercado do banco apenas aí, né, em lucro. Então você coloca aqui um payout de 40%, o banco com a recuperação poderia voltar a pagar um provento de 9% ao ano. E no curto prazo ficar com esse proventozinho pressionado de 5 a 5,5%. É um banco bom que está passando por uma fase ruim.
É isso que vocês precisam entender. Não é um banco ruim, né? Que sempre deu esse resultado. Não. Ele é um banco bom que está passando por um momento complicado e que já é totalmente reversível por longo prazo. Isso aqui é o que está acontecendo, né? Com o Banco do Brasil. Aí se você observa, pessoal, imagina só, um retorno a um cost desse longo prazo pode multiplicar seu capital em várias vezes, né? Ainda mais comprando um banco barato como tá agora. Aí você coloca aí, ó, preço justo do Graham, baseando-se por essa tese, o preço justo hoje do Banco do Brasil, projetando um aumento do valor patrimonial, poderia ser de R$60. Hoje a ação aí, né, aos seus 24, você teria um potencial de alta expressivo, pelo menos aí de 161% nas cotações do banco, mostrando que o banco estaria barato, olhando para longo prazo, potencial de alta e ainda potencial de pagar excelentes proventos para os investidores. Então hoje, nesse cenário aí de queda, eu vejo como oportunidade, porque isso aqui que tem acontecido com o Banco do Brasil é reversível e o banco gradualmente, como já aconteceu no passado, vai recuperando essa rentabilidade. O banco caiu rapidamente e agora ele vai voltando gradativamente. Isso sempre acontece com o Banco do Brasil, né, pessoal? Porque é a ciclicidade do agronegócio, não tem jeito. Não é que nem o Itaú, que consegue ter uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda, então ele tem mais previsibilidade. Mas ele vai trazer menos retorno, porque nesses momentos que o Banco do Brasil passa aí por essas épocas, você consegue comprar um banco barato e com uma boa perspectiva de longo prazo. Então, assim, esse é meu ponto com o Banco do Brasil. Eu acho que é uma tese de qualidade e de oportunidade, tá? Você vai precisar ter mais paciência com o Banco do Brasil na carteira. Eu prefiro correr esse risco, porque o Banco do Brasil, quando entra num momento de alta, seja nas ações, seja de resultado, o retorno da carteira aqui tende a explodir e até se destoando em relação à das outras ações. Perceba que minhas outras ações estão dando bastante retorno. Agora, no curto prazo, o Banco do Brasil está amassado, mas quando o cenário reverter, muito provavelmente a carteira do canal vai acabar decolando e surfando essa recuperação no longuíssimo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira e pretendo continuar segurando. Se ele vier abaixo dos R$24, até mesmo aí para esse preço de 18, que eu acho quase improvável, mas se viesse, nossa, seria aí uma belíssima oportunidade de comprar ações do Banco do Brasil, olhando para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!